É verdade essa história que existe mãe que no puerpério ali, depois de ter o filho, chega a ter uma repulsa ao filho e que existem casos extremos da mãe tirar a vida do próprio filho? Sim, tanto que existe uma atenuante no Código Penal chamado sob efeito do estado puerperal, que é quando a mulher, né, acaba tirando a vida do próprio bebê, porque já se entende que essa questão hormonal ela pode ser tão impactante que isso é um atenuante criminal. Então, é bem comum, assim, não é comum acontecer, mas é algo bem intenso. E isso, no cenário de depressão pós-parto, é mais comum da mulher ter uma rejeição, uma aversão ao bebê. Então, ela tem pensamentos intrusivos, pensamentos obsessivos com esse bebê. Ela se imagina, às vezes, afogando o bebê. E é uma coisa muito interessante, porque quando eu cheguei da maternidade com o meu bebê em casa, e eu conto isso porque eu vejo que as mulheres se sentem acolhidas, é algo assim, desafiador, mas elas se sentem acolhidas, que no segundo dia, quando eu saí da maternidade e fui para casa, eu lembro que eu compartilhei com a minha mãe assim, como que alguma mulher tem coragem de fazer algo contra o seu bebê, ou até abandonar o seu bebê? É uma coisa tão, né, você tá numa euforia ali do pós-parto, como é que pode? E quando eu tava no 15º dia do meu filho, que eu comecei a ter sintomas mais depressivos e tal, eu falei assim pra minha mãe, eu tô entendendo o que acontece. Porque você começa a entrar num nível de estresse, de irritabilidade. Nossa. Eu fui dar banho pro meu filho quando ele tinha 45 dias. Eu não conseguia dar banho. Eu tinha medo que ele ia cair, que eu ia afogar, que eu ia fazer alguma coisa, porque eu tava tão vulnerável emocionalmente e minha mãe colocava uma certa pressão do tipo, você tem que dar banho. Eu lembro que uma noite eu fui, eu vou tentar. E eu comecei a dar banho, aquilo ali me deu um desespero, eu larguei na minha mãe, saí chorando e fui pra cama chorar. Então, um negócio meio inexplicável. Depois, quando eu consegui dar banho no meu filho, aquilo se tornou algo tão natural, tão automático, que não fazia nem sentido o que tinha acontecido. Mas é muito comum. E quando uma mulher chega na clínica e compartilha isso, ela demora muito tempo para conseguir falar sobre isso. Porque ela tem muita vergonha de dizer, ela chega e diz, eu tive pensamentos ruins com o meu bebê. Ela não se sente à vontade para falar, porque socialmente ela é muito julgada. Só que é algo bem comum, não é raro, não. Nossa. Então, quando eu compartilho com uma paciente que eu tive isso, ela respira aliviada e se sente confortável para falar, porque ela pensa assim, eu não sou um monstro por ter tido isso em relação ao meu filho. E é muito fruto dessa oscilação toda hormonal, de humor, privação de sono, isso é muito forte. Mas e aí é comum que a mulher, depois que ela volte ao normal, entre aspas, depois de um tempo, ela entra numa outra depressão por ter feito algo com o filho, no caso do caso extremo que a gente falou. Tem muita culpa, aí isso pode prejudicar, muita culpa nesse sentido, e geralmente tem um histórico já de transtorno mental. A gente tem um transtorno mental chamado psicose puerperal, que é o mais raro, mas também é o mais grave, e que ele demanda uma internação psiquiátrica, geralmente. Essa mulher tem delírios, tem alucinações, muitas vezes ela ouve vozes como se fossem comandos para fazer algo contra o bebê, e é algo que demanda um cuidado importante. Na maioria das vezes ela precisa de uma internação, medicação, e se a família, as pessoas ao redor não estão atentas, isso pode gerar também muito julgamento. Porque se as pessoas não souberem lidar e intervir no momento oportuno, pode ter um desfecho bem, bem trágico. Caraca, imagina a voz no seu ouvido, faz alguma coisa com seu filho. Cara, é muito grave isso. E nossa, qualquer mulher pode ter, né? Tipo... uma psicose puerperal, mas ela é mais comum em mulheres que têm algum transtorno mental ou que já tiveram um transtorno mental prévio. Que doido, cara. Sim. Quer assistir essa live completa? Todos os programas do Papo de Mil Grau foram excluídos do YouTube. Eles foram levados para a maior comunidade de relacionamentos do Brasil, junto com aulas inéditas e transformadoras. No primeiro link da descrição, garante sua vaga com uma condição super especial. Depois você me agradece, viu?